Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, nós tivemos o fim da CPI no INSS, já falamos sobre isso, que foi por conta do STF, que é aquilo. Quando chegou no STF as investigações, acabou. Ligaram lá ao Toffoli, Alexandre de Moraes, essa corja toda. Mas o que chama alguns pontos é referente ao relatório. 5.000 páginas e deverá ter mais de 200 indiciados. Possibilidade de incluir o Lulinha e como um entre as duas centenas de nomes. Mas o que acontece? Eles falam o seguinte, ó. 170 pessoas e põem culpa da fraude na gestão do Bolsonaro. Mas se nós lermos os ligados, é muito mais pessoa ligada ao Lula. Como, por exemplo, o careca do INSS, que mandava uma mesadinha para o filho do Lula. E, dentre outros, por exemplo, tem o cara que é ligado ao sindicato do irmão do Lula. O irmão do Lula era o vice e ele era o titular. E sobre a gestão, que, por não ter colocado alguns entraves, é interessante, porque foi justamente o irmão do Lula e o sindicato dele que fez uma campanha contra os entraves que queriam ser colocados. Que um pessoal ligado ao Bolsonaro queria colocar uma proteção maior ao INSS, como biometria facial, e todo mês a pessoa teria que confirmar. Aí o sindicato ligado ao irmão do Lula falou: não, se ele autorizar uma vez, não precisa todo mês. Que seria uma forma de proteger e tudo mais. E uma outra forma que ele também queria era acabar de uma vez com os descontos automáticos, que é uma coisa que eles não lembram tanto. O Bolsonaro queria acabar com muitos dos descontos automáticos, mas tá aqui, ó, um deles que foi esse carinha aqui, do Conafé, que montou um stand de venda de artigos de indígenas por 100 mil reais, mas lucrou 600 milhões. Bem suspeito, né, galerinha? Então, o que chama a atenção é isso. Apesar dele colocar, ó, a culpa foi da gestão Bolsonaro. Eles não conseguiram ligar o Bolsonaro diretamente à fraude e falar, então estão falando que a culpa é da gestão dele. Mas é justamente isso que chama a atenção, pois foi culpa da gestão de Bolsonaro que pessoas ligadas ao Lula e ao PT e que atacaram o INSS, roubaram o INSS. Então, basicamente, é desculpa para colocar a culpa no Bolsonaro. Que é interessante, se você ler tanto o relatório, não vê essa ligação, apesar deles falarem. E o que chama atenção é que a direita criticou muito o fim do INSS, da CPMI do INSS, como Van Harten, entre outros, Sóstenes, mas o pessoal ligado à esquerda comemorou o fim, que é bem interessante esse ponto, pois eles viram que já estava chegando em muitos nomes ligados à esquerda e comemoraram o fim. Vale falar que é, eles montaram essa CPMI do INSS para tentar culpabilizar o Bolsonaro. Não conseguiram, porque viram que era só o pessoal mais ligado à esquerda. Por exemplo, a Gleice Hoffmann mesmo já, já teve investigação dela antes mesmo dessa, que ela roubava aposentados para financiar a campanha. Bem, pessoal, era isso, mas a, per- a coisa que a gente tem que deixar a pergunta é o seguinte: qual foi o principal resultado? O principal resultado, além dos indiciados, que vê que são mais nomes ligados à esquerda, e qual é a impressão que passa para o pessoal? As pessoas, os votantes. Olha, foi uma CPMI de ambos os lados, tinha gente da direita e da esquerda. A esquerda fazia muita força para acabar com a investigação, prejudicava a investigação. Já a direita queria uma investigação mais ampla, mas acabou saindo justamente por conta de alguns nomes ligados à esquerda, como o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, que fizeram toda aquela tramóia ali ligado ali no STF para defender a esquerda. Nós tivemos, por exemplo, que eles tentaram chamar o Lulinha
O próprio Dino fez toda uma força para que não chamasse o Lulinha. Então o resultado que fica é esse. Teve a investigação, a esquerda tentou ao máximo prejudicar, a direita foi para cima da investigação, tentar achar o maior número possível de culpados, e já a esquerda não queria investigação. Foi essa a principal mensagem que passou o fim da investigação. Obrigado, curta, compartilhe e comentem. Ajuda muito.